Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento ainda o Sr. Engenheiro, penso que será engenheiro. Doutor. Sim, sou advogado. Cumprimento então o Sr. Dr. Vasco Antunes Pereira, agradecendo a presença e o depoimento nesta CPI. Bom, o Sr. Doutor foi chamado a depor nesta CPI na sequência do depoimento prestado pelo engenheiro Vítor Almeida, diretor comercial dos Lusíadas, no passado dia 5 de dezembro e decorrente do facto de ninguém conseguir explicar quem marcou e quem desmarcou a consulta destas crianças no Hospital dos Lusíadas. O engenheiro Vítor Almeida não conseguiu explicar, a médica Teresa Moreno não conseguiu explicar, a mãe das crianças também referiu nesta CPI desconhecer quem marcou, alegando, aliás, não se recordar quando recebeu a confirmação da consulta no Hospital Lusíadas, apesar de ter referido que contactou esse hospital, ou este hospital, através do mail comercial. E-mail é a expressão que ela própria utiliza. Assim como também afirmou desconhecer quem marcou a primeira consulta das crianças no Hospital de Santa Maria, após desmarcação no Hospital Lusíadas, acrescentando, e cito, já era suposto me julgarem do sistema privado para o público. Bom, o Sr. Doutor veio ontem, ao final da tarde, informar por escrito esta comissão em que termos foram marcadas e desmarcadas as consultas. Ora, perante os esclarecimentos que o senhor veio agora prestar, a verdade é que, pelo menos para mim, está agora ainda mais baralhada esta situação. E porquê? Porque se a própria mãe que alegou desconhecer como a consulta foi marcada, sabemos agora que foi ela quem agendou a consulta por telefone através do Contact Center. Não se entendem, aliás, os contactos que fez, as pressões que existiram antes desta data em que procedeu ao agendamento da consulta, 21 de dezembro, 21 de novembro de 2019, no sentido de ser estabelecido contacto com a médica e agendamento da consulta. Pressões, e vou-me ficar por aqui. Aliás, o engenheiro Vítor Almeida admitiu nesta CPI ter ajudado a mãe das gêmeas a conseguir o contacto da doutora Teresa Moreno. A própria mãe, Daniela Martins, em 16 de outubro de 2019, enviou um e-mail a Vítor Almeida com conhecimento a José Magro, em que manifesta o interesse em contactar Teresa Moreno, e-mail enviado ao que se supõe por sugestão de José Magro a Nuno Rebelo de Sousa. Mas não se entende que, como se nada se tivesse passado antes desta data, 21 de novembro de 2019, a mãe, através do Contact Center, agenda as consultas a 21 de novembro de 2019. E mais, muito menos se entende que no dia a seguir à marcação, a consulta tenha sido desmarcada. Uma consulta onde tantos estiveram envolvidos no seu agendamento, envolvidos no momento anterior a este agendamento, através, repito, do Contact Center a 21 de novembro de 2019, que levanta mais dúvidas do que certezas. O senhor doutor tem alguma explicação para isto? Pergunto-lhe. Todos os factos relacionados com o agendamento e desmarcação destas consultas
foram descritos e enviados para os senhores deputados. A razão pela qual nós optámos por não o fazer aqui de forma oral, primeiro foi para ficar absolutamente claro, e em segundo porque consideramos que não podemos divulgar esses dados sob pena de violar dados de especial sensibilidade, que são dados de saúde. Portanto, eu julgo que estar claro nas nossas declarações escritas exatamente como é que o processo decorreu. O senhor doutor teve conhecimento destes contactos prévios anteriores a esta data? Os contactos prévios anteriores à data em que a mãe das crianças, através do Contact Center, agenda esta consulta, a 21 de novembro de 2019. Eu tive conhecimento do envolvimento do grupo no processo quando no verão surgiu o nome do grupo nos meios de comunicação. Nessa altura, reuni com o diretor comercial, reuni com o resto da equipa para entender o que é que tinha sido a nossa participação. E nessa altura também, depois de aferirmos todo o processo, a nossa conclusão foi que todo o envolvimento dos profissionais do grupo foi de acordo com os procedimentos que estão instituídos. Não houve aqui, da nossa parte, qualquer tipo de processo diferente daqueles que são os processos naturalmente instituídos no grupo. Doutora, essa reunião foi quando? Desculpe. Foi no verão, foi quando apareceram, não consigo precisar a data, foi quando apareceram... Mas em que ano? Deste ano, 2024, foi quando apareceu as informações sobre o envolvimento do Grupo Lusíadas, num caso que eu considerava ser totalmente alheio ao grupo. Nessa reunião, o Sr. Doutor abordou este facto de que, eventualmente, os contactos foram estabelecidos numa data anterior? Ou questionou quando é que teriam sido efetuados os primeiros contactos com o Hospital dos Lusíadas, no sentido de obter o contacto da médica Teresa Moreno? Não, para mim ficou claro, conforme consta nos documentos que foram partilhados, que houve, e que esta comissão tem acesso, que houve um contacto inicial por parte, por e-mail, por parte da senhora Daniela Martins ao engenheiro Vítor Almeida. Houve, efetivamente, Sr. Doutor. Pronto. Esse e-mail, tive conhecimento desse e-mail. Desse e-mail não houve qualquer consequência nem partilha de informação de volta nesse e-mail. Portanto, tanto quanto é do meu conhecimento, esse e-mail não teve resposta e não foi, a informação não foi, não houve qualquer tipo de consequência. Sr. Doutor, eu penso que teve resposta. Permita-me só que consulte, por favor, os documentos. Não, esse e-mail teve efetivamente resposta. Esse e-mail teve efetivamente resposta. Portanto, o que eu estou a questionar o Sr. Doutor, ou o que lhe estou a perguntar é isto. O Sr. Doutor não acha estranho, tendo existido um e-mail anterior, no sentido de obter esse contacto da doutora Teresa Moreno, que venha à mãe depois, através do Contact Center, solicitar o agendamento da consulta a 21 de novembro de 2019? Não. Não? Não. Então porquê? A senhora deputada perguntou-me se eu acho estranho. Eu não acho estranho. Mas porquê é que o Sr. não acha estranho? Porque Posso só existem perguntar? 3 formas de agendar consultas no grupo. Uma, e a mais usual, é por via do Contact Center. Foi a via que a senhora me está a referir aqui, que foi utilizada. Precisamente. Outra via é por via dos meios eletrónicos, ou seja, das plataformas do grupo, ou seja, por via da app ou por via do site em que as pessoas diretamente agendam. E a terceira via é pelo hospital diretamente. Portanto, sempre que existe qualquer tipo de pedido relativamente ao agendamento de consultas, são enviados para o hospital e o hospital é que procede a esse agendamento. Pelo que está a relatar, aquilo que acontece foi que não houve nenhum agendamento feito por esta via do hospital, o que houve foi um agendamento por via de um contact center. Doutor, mas é que não se trata de um e-mail qualquer. Trata-se de um e-mail em que a mãe destas crianças envia ao diretor comercial dos Lusíadas
com conhecimento a José Magro, portanto, não são umas quaisquer pessoas. E, portanto, eu, pelo menos, parece-me muito estranho que depois de previamente terem sido estabelecidos todos estes contactos, se venha a agendar, como qualquer cidadão comum, uma consulta no Hospital Lusíadas através do Contact Center. É isso que eu lhe pretendo transmitir e queria efetivamente colher a sua opinião. Mas vamos avançar. Pergunto-lhe ainda o seguinte: o Hospital Lusíadas estaria apto a administrar os Zolgensma? Essa pergunta não tem uma resposta absolutamente. Eu não lhe consigo garantir o que lhe vou dizer, eu julgo que não. Este tipo de medicamentos, segundo eu entendo da legislação aplicável a este tipo de medicamentos, são medicamentos que necessitam de passar por uma comissão e são administrados em centros especializados e habilitados para o efeito. Acha que a família sabia disso, do que me está a acabar de referir? Não sei, terá de perguntar à família. Neste momento estou a perguntar ao Sr. E, portanto, o Sr. poderá ou não responder. Eu já percebi que não quer responder. Acredita no real interesse em que este medicamento fosse administrado nos Lusíadas por parte da família destas crianças? Também não consigo responder. Ou acredita antes que o interesse seria o encaminhamento pela médica Teresa Moreno para o Serviço Nacional de Saúde? Também não lhe consigo responder a essa pergunta. Perguntava-lhe ainda o seguinte: o Sr. acredita que em simultâneo com esta pressão, esta notória pressão para agendamento da consulta no Hospital dos Lusíadas, estivesse a fazer-se de igual modo e em simultâneo a mesma pressão para agendamento da consulta no Hospital de Santa Maria e que, uma vez que tal foi conseguido, aliás, para um dia antes do dia em que foi agendada a consulta no Hospital dos Lusíadas, tal tivesse conduzido à desmarcação no Hospital Lusíadas? Também não consigo responder a essa pergunta, Sra. Deputada. Não tem nenhum conhecimento sobre isso? Sobre as razões que motivaram? Sobre esta pergunta que lhe fiz, Sr. Não, não tenho. Essa é uma pergunta que terá de fazer ao próprio. A Sra. Deputada depois terá que terminar. Sim, sim. O Sr. conhece Nuno Rebelo de Sousa? Não. Juliana Drummond, conhece? Também não. A Lusíadas Saúde era, pelo menos à data dos factos, associada da Câmara de Comércio Luso-Brasileira. Nuno Rebelo de Sousa era o presidente. Nem por esse motivo tiveram alguma vez necessidade de conversar? Não. Quem fazia os contactos com a Câmara de Comércio em representação da Lusíadas Saúde? Houve uma alteração da pessoa, do elemento do Grupo Lusíadas que fazia parte na Câmara de Comércio por volta desta altura. E, portanto, anteriormente era a doutora Cristina Quadrate e passou a ser o engenheiro Vítor Almeida. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.